Nesse ponto de comparação sobre comissão técnica, que até hoje no esporte eletrônico é uma área cinza do caralho, que é lá no futebol e vários esportes, você tem, a gente falou aqui, uma comissão, não é só o treinador. Você tem ali o treinador, você vai ter um assistente, você vai ter o preparador de goleiro, você vai ter talvez alguém para falar com o atacante, depende de cada time, mas existe uma comissão, uma galera. E nos esportes eletrônicos, normalmente você tem um, alguns lugares dois, e é isso. Você acha que uma comissão robusta ajuda? Ou se tiver, pra você, quanto mais melhor, ou pode dar uma atrapalhada? Você acha que isso tem alguma correlação com o esporte eletrônico? Porque todas as vezes que a gente teve a comissão grande no esporte eletrônico, deu merda. Então, eu não sei como funciona o dia a dia, né, dos pro players e tudo no ambiente de treinamento. Mas eu acho que ajuda porque tira um pouquinho esse peso só do treinador, né? Como eu falei, o jogador ele vai enxergar o cara da comissão de acordo com o cargo também, né? Então, obviamente, se for um cara da comissão que tá ali por o jogador não vai ter aquele mesmo respeito. Mas se ele vê que é um cara que tá ali trabalhando, fazendo a diferença, que tem a confiança do treinador principalmente, ele já vai olhar, opa, esse cara aqui tá me ajudando e vamos dar uma olhada. Eu acho que falando de Valorant, que é o que eu mais acompanho, eu vi até uma vez o Tichinha falando disso e eu acho que o futuro do Valorant pode trazer um pouco disso, que é... Acho que o LoL tem já alguns times fora, que é o treinador de posição, né? Sim, posição. Eu acho que o Valorant também no futuro pode ser que as comissões sejam um pouco maiores, porque vai chegar num número de agentes que talvez seja um pouco mais complexo e certos agentes-chave ali que precisam de vários setups, várias coisas complexas, que ter um especialista, não só do agente, mas daquela função, possa fazer mais sentido, entendeu? Porque você vai ter um treinador que cuida da análise do adversário, a análise do seu time. E ainda tem que ajudar o próprio player ali a ter todos esse conhecimento de setup, de tudo, né? Eu acho que talvez seja uma coisa no futuro interessante até do próprio player ter esse investimento, entendeu? Ah, não, Sim, isso já existe? Já. De alguns, né? De alguns, não é? Por exemplo, não a gente citou geral. aqui o Les, que é o sentinela, né? Que faz setup, que tem que ter um timing muito bom e tudo mais. Talvez para um cara desse no futuro faça sentido ele fazer esse investimento ou a própria org falar, pô, eu vou contratar um cara que vai te ajudar 0,5% aqui que for. Sintonia fina, né? Sintonia fina. No nível deles, que pode ser que aquilo faça a diferença, né? É que a grande questão do positional, que eu acho que é a força, é que, primeiro, aqui no Brasil, a gente nunca fez isso... Nunca é forte. Mas a maioria das vezes que a gente fez comissões técnicas muito volumosas, fizeram pelo volume e não necessariamente pela organização. A galera querendo se atropelar, talvez, né? Todas as vezes que eu já... Teve 2 casos que são os principais, né? Que é o da Loud e da PEN. Esses 2 aí foram 2 onde os nomes eram bons, a ideia era boa, mas realmente faltou a liga na coisa. Tipo, organização, né? E, sinceramente, com muita gente, realmente fica muito mais difícil. Porque, querendo ou não, o esporte tradicional já trabalha assim faz um tempo. Então, as partes se entendem naturalmente em alguns pontos. O treinador fica bem delegado. O treinador não vai cuidar da parte médica, o treinador não vai cuidar da parte física administrada por outro grupo de pessoas. Agora, aqui ainda é meio gray area. E sobre positional coach, eu posso te garantir que é impossível também é forte, mas é praticamente impossível, do jeito que a gente está agora, o treinador conseguir desenvolver os jogadores da forma que tem que ser. Porque o que acontece? Independente do treinador ser um cara que, por exemplo, o Cheiro. Pra mim, atualmente, a gente até... Eu falei isso para o pessoal que estava mais cedo. Eu ainda acho, de longe, o Cheiro o melhor treinador que o Brasil tem. Dentre todo mundo. E... Quem fala bem do Cheiro? Quem já falou bem pra mim do Cheiro totalmente? O Jinquedo e o Tim. São 2 que falaram, pô, esse cara... Pra mim, todo mundo que treinou com ele falou bem. Não, mas é diferente. Tipo, todo mundo fala que ele é um ótimo treinador. Agora, o Jinquedo e o Tim falam diferente. Eles falam, porque ele aperta no mid, assim. Ele mudou a maneira como eu jogo minha fase de rotas, ele mudou a maneira como eu vejo o LoL em relação ao controle de visão. Você não ouve isso dos outros. Por quê? Porque o Cheiro ele é era especialista. mid lane. Então, por mais que ele é o head coach, ele tem uma especialidade. Mesma coisa comigo. Quem que são as pessoas que eu mais desenvolvi no meu time? Os junglers e os suportes. Eu não consigo desenvolver o top laner como eu desenvolvo esses 2. Eu precisaria de quem? De alguém que tenha mais conhecimento, ou mais especialidade, ou mais naturalidade, que poderia fazer essa função. Entendi. Posso desenvolver? Poderia. Só que, de novo, é muita coisa na mão de uma pessoa só, de fato. E eu já vi positions fazendo muita diferença. Pra mim, o futuro tá aí sim. Ainda mais por quê? Porque tem jogadores parando. E não tem ninguém melhor pra ser positional do que
o ex-jogador profissional. Sim. Porque ele consegue ver esse 0,5%. Sim. E aí cai naquilo que você comentou do seu amigo que tinha a ideia de fazer um sub-15, um sub-16. Renan Phillips. Talvez seja mais interessante ainda você ter uma estrutura dessa, quanto mais jovem, melhor. Sim. Porque o jogador ele tem menos vícios e tudo mais, ele já vai... Você vai treinando ele ali, adestrando ele, vamos dizer assim, né? Pra quando ele chegar no CBLOL, que é ali o nível máximo de competição, pra você não precisar ficar corrigindo coisas assim, que não... O básico, né? Eu digo isso e é verdade, cara. Eu fui pra Itália sem saber coisas básicas de como ser um lateral. E assim, no Brasil, assim, os treinadores de base, coitados, eu acho que eles nem têm a chance de poder te passar coisas, assim, essenciais e básicas, porque eles são cobrados pelo resultado. Você foi pra Itália quando? Com quantos anos? Com 20 anos, com 19 pra 20. E eu, sendo sincero, eu fui pra Itália sem saber coisas básicas de como ser um lateral. Tudo bem que na Itália, pô, os caras são milimetricamente, tudo é milimétrico, né, na parte tática e tudo mais. Mas, por exemplo, um exemplo. Comportamento de linha, quando sair, quando recuar. Eu acho que melhorou muito no Brasil, obviamente. Muitos treinadores vão fazer intercâmbio, né, e podem trabalhar certas coisas, mas até hoje, assim, por exemplo, o nosso treinador, nós temos 3 jogos nessa semana. Ele não pode vir pra mim e falar, Dodô, você tem que corrigir isso aqui. Ele cuida do geral. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil os jogadores não desenvolvem tanto a parte tática porque na base os treinadores não têm esse tempo para desenvolver, entendeu? E cai nisso que você falou, se você pode trabalhar desde mais novo essas coisas básicas, lá na frente vão ser coisas mais complexas, né? Que você vai dar atenção. Não nas coisas que, assim, tem certas coisas que você não tem nem que pensar. Você não tem que pensar em corrigir uma coisa aqui e falar, isso aqui o cara tem que saber. Então, quando você chega num CBLOL, eu acho que o cara já tem que estar num nível já top, né? E aí, caindo no que você falou de o ex-jogador que é especialista na posição, eu trabalhei na Inter com o Silvinho. Olha foi aí, lateral esquerdo beleza, hein? do City, do Barcelona. E, o papo é outro, né? O papo coisas finíssimas. Ele falou, pô, posicionamento de corpo e tudo. Uma coisa que você falou, o que exatamente? É tudo isso. Como você vai enfrentar um atacante? Você nunca pode correr de costas reto, né? Com os 2 calcanhares aqui. Você sempre tá de lado. E aqui no Brasil nunca ninguém... É uma coisa assim simples, mas nunca ninguém me passou. Muda tudo, né? Nem na base, nem quando eu depois subi no Corinthians ou no Bahia. Ninguém nunca teve um tempo de falar, Dodô, você tá fazendo errado. O posicionamento do seu corpo tá errado. A sua orientação, né? E tudo mais. Então, assim, coisas que quando você chega num nível de Série A italiana, na Inter, na Roma, velho, os caras não vão te cobrar isso. Isso aí você tem que saber. Ou você faz ou você faz, né? Aí, obviamente, que lá, quando eles contratam um jogador jovem aqui do Brasil, eles já esperam certas coisas, então eles já vão te treinando e vão te passando coisas que você deveria ter aprendido aqui e não aprendeu. Né? E, inclusive, essa história que eu te falei do Renan Phillips, eu já contei isso no combo, mas ela entra porque é Santos. Acho que com você não estava na mesa nesse dia. Que ele teve essa ideia depois de ver que inclusive é um jogador profissional hoje muito mais renomado, que foi o Tuts. O Tuts com 15 anos. A gente foi a Santos num evento e o time estava fazendo um X1 que ele batia em todo mundo. Que é praticamente isso, né? Você joga X1 com o time. E o Tuts ganhou uma partida da melhor de 3 dele. Nessa hora o Renan Phillips virou pra mim e falou, olha, a gente não tem condição agora. Mas imagina se você pega esse menino e coloca ele pra treinar com o time, tipo, pra mentorar, pegar, tipo, já essas malícias desde o início. Quando ele chegasse nos 17, que seria quando ele poderia jogar, né? Já seria outro jogador. Mesmo assim, ainda foi incrível, campeão brasileiro, continuou incrível. Mas, sim, eu acho que é por aí. Mas, de novo, tudo tem que ser feito com muita cautela. Por exemplo, um exemplo que eu tenho perfeito de positional coach. Foi a primeira vez que eu olhei... A China e Coreia devem ter já faz tempo, mas esse foi a primeira vez que eu olhei e falei, pô, esse cara tá fazendo a diferença. Foi na Cloud9, há uns anos atrás, o Golden Glue. O Golden Glue disputava com, se eu não me engano, o Jensen mesmo a posição, os dois disputavam. E por uma questão de, realmente, do time encaixar, o Jensen, obviamente, é melhor, gente, não tô nem questionando isso, mas ele jogou grande parte ali dos últimos jogos, estava dando certo, o Cloud9 foi bem. E pro Mundial ele não foi como reserva, ele foi como position. E aquele Mundial a Cloud9 foi bem, e inclusive o Jensen jogou muito bem. Então, quando tira o ego da coisa, claramente, hoje em dia o Golden Glue, se não me engano, até é coach. Quando tira o ego da coisa e você tem um jogador que estava recentemente na ativa, o papo é outro. Completamente outro. Entrando nisso, o próprio jogador ele tem que estar... assim, aberto a receber esse conhecimento e essas dicas e tudo mais. Se o cara já tá, tipo, porra, esse cara não sabe nada, eu não... sabe? Aí ele vai acabar não absorvendo nada, não vai evoluir nada. Mas, assim, se tem um jogador que tá aberto a receber todo esse conhecimento e uma pessoa capaz ensinando, acho que a chance de ter sucesso é enorme.